Bom, a gente vai falar de um tema agora que já vinha sendo tratado pelo governo anterior e tem sido bastante falado pela equipe econômica atual, que é a reforma tributária. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o advogado tributarista Paulo Henrique Gomes de Oliveira. Muito bem-vindo, doutor Paulo. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudia. Agradeço pelo convite. Doutor Paulo, por que a reforma tributária é tão necessária e quais são os desdobramentos que ela pode trazer para o desenvolvimento econômico do Brasil? Bom, vivemos hoje num país de dimensões continentais e com regras muito específicas, né? Hoje em dia, temos uma legislação tributária específica para municípios, estados e União Federal. E o principal entrave econômico é justamente a guerra fiscal existente entre municípios, estados e União Federal. Além da guerra fiscal, a gente também se depara com a insegurança jurídica com relação às regras e também com a burocracia para poder cumprir todas as regras tributárias do Brasil. Em função disso, já há muitos anos, né, nós nos deparamos com possibilidades e tentativas de simplificação tributária, e que, infelizmente, tais tentativas foram infrutíferas. E agora, esse novo governo pretende retomar, principalmente com a união de duas propostas, né, com um consenso de duas propostas tributárias que já tramitam no Congresso, uma na Câmara e uma no Senado, para que, de fato, essa reforma possa avançar. Doutor Paulo, a pergunta agora é de Jorge Serrão. Vamos lá, em cima dessa questão que o senhor levantou, por que essas tentativas de mudança tributária foram tão tímidas e não emplacaram? Aonde houve a falha? É na negociação política? É na incompreensão dos estados? Ou o problema nosso é estrutural? O nosso modelo de federação é que não funciona? É um conjunto de fatores. Na verdade, temos um problema estrutural, de fato. Temos também uma falta de articulação política também e um consenso entre os estados para que a gente pudesse avançar nessa reforma tributária. Lembrando que um dos principais benefícios, né, e benesses de uma reforma tributária que se discute é justamente a simplificação dos impostos estaduais, do ICMS estadual, né, pela unificação de alíquotas e pela simplificação de regras. Então, para isso, é necessário um consenso entre os governantes, um consenso entre os estados, e a gente sabe da dificuldade que é de se haver um consenso no Brasil, principalmente no contexto atual. Doutor Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou ontem, na reunião lá em Davos, na Suíça, que ele quer abrir as conversas para a elaboração do novo arcabouço fiscal já em fevereiro. O que falta para isso acontecer? Bom, primeiro, articulação política é fundamental, né? Então, agora com o início desse novo governo, haverá que se ater um consentimento entre os governantes, não só do Congresso Nacional, como também dos governantes estaduais e dos municípios, para que, de fato, essa proposta de reforma tributária possa avançar. Então, o governo vai ter que trabalhar muito a sua articulação política para que haja um consenso de forma que essa reforma, de fato, avance, que a gente tenha, finalmente, uma reforma tributária pronta para ser aprovada no Congresso. Nessas duas propostas que estão lá no Congresso, quais são os pontos positivos e os pontos falhos que o senhor acha que não tem nenhuma condição de passar dessas duas propostas? Bom, primeiro é importante pontuarmos quais são as propostas de reforma tributária que nós temos hoje tramitando no Congresso. Nós temos a PEC 45, que prevê o imposto sobre consumo federal, unindo PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICS, né, de forma que nós teríamos um único imposto sobre o consumo, né? A vantagem é, claro, a simplificação tributária que nós teríamos. A desvantagem é justamente a necessidade de termos uma articulação condizente com estados, interesses do Estado, né? Estado, quando eu digo União Federal, estados, entes federativos e municípios. A gente sabe da dificuldade que é a gente alinhar todos os interesses dos entes federativos para que nós possamos estruturar num único imposto. Então, esse é o principal desafio dessa PEC 45. A PEC 110, por sua vez, ela prevê um imposto dual sobre o consumo, né? Um IVA dual sobre o consumo, em que nós teríamos um tributo envolvendo estados e municípios e outro tributo envolvendo o governo federal.
né? É claro que, da análise que nós temos, seria muito mais simples e muito mais fácil nós termos uma aprovação de um imposto dual, que até mesmo prevê alíquotas mais diferenciadas, né? Até em função da atividade e do próprio consumo, né? Da onde que vai se incidir esses tipos de tributos, do que a PEC 45. O ponto é que o que se pretende é justamente ter um consenso entre essas duas propostas, o que nos parece muito difícil de acontecer. Doutor Paulo, a correção da tabela do imposto de renda também está nessa agenda, né? A nossa tabela está muito defasada? Muito defasada, ela não é reajustada desde 2015, né? Nós temos uma faixa de isenção hoje que é de R$ 1.903,98. O governo pretende aumentar essa faixa e reajustar essa faixa para R$ 5.000. Então, é um movimento ousado, né? Mas necessário, até porque nós temos aí uma defasagem muito grande que precisa ser corrigida. Serrão? E esse é o tipo de imposto que não tem sonegação, né? A gente até brinco, é o imposto sobre salário, né? Descontado diretamente das pessoas. Agora, você acredita que o presidente Lula tenha condições políticas e econômicas para tomar essa decisão? Já que se ele reajustasse agora a tabela do imposto de renda, ele daria uma pancada tanto no Michel Temer quanto no Jair Bolsonaro, que nos seus governos não fizeram isso, né? Pois é, a situação do presidente Lula hoje é desafiadora nesse aspecto. Até porque nós presenciamos um conjunto de medidas para tentar estancar o déficit fiscal e, ao mesmo tempo, existe a necessidade de correção dessa tabela. O que se pretende é que a discussão sobre o reajuste da tabela do imposto de renda seja feita no segundo semestre, até mesmo para priorizar a discussão sobre a reforma tributária, sobre os impostos sobre o consumo. De fato, então, é uma situação bem desafiadora para o governo Lula. Doutor Paulo, o Serrão já tinha feito uma pergunta sobre a aprovação, qual vai ser a dificuldade de se aprovar essa reforma tributária nesse momento. Gostaria de detalhasse mais essa informação, porque esse ano a gente tem uma formação diferente do Congresso, mais à direita. Qual vai ser a facilidade ou dificuldade de se aprovar essa reforma? De fato, o governo Lula vai se deparar com uma dificuldade muito grande para se aprovar uma reforma tributária, justamente por conta da nova composição do Congresso Nacional, né? Uma composição mais de direita, de fato, vai acabar dificultando qualquer tipo de proposta do governo Lula para tentar avançar o projeto da forma que o próprio governo pretende. Então, o governo Lula terá que ser bastante habilidoso na articulação política para que essa reforma tributária seja aprovada agora. Lembrando que no primeiro semestre, agora em fevereiro, começam, então, as articulações e a expectativa do governo é bem ousada no sentido de se aprovar ainda no primeiro semestre essa reforma tributária, pelo menos sobre os impostos sobre o consumo. Serrão? Esse é o ponto que é a chave. Agora, no Congresso Nacional, quais são os grupos que jogam contra essa tentativa de reforma tributária? A quem efetivamente não interessa fazer essa reforma agora? E um adendo também a essa pergunta. O governo, a concepção de governo, por enquanto, é arrecadar mais, é fazer ajustes fiscais e não mexer tão profundamente na questão tributária. Acha que uma coisa dá para compatibilizar com a outra? Dá para acreditar realmente que o governo tem intenção de fazer reforma tributária? É bastante difícil mesmo. Tanto é importante só frisar que a reforma tributária não quer dizer uma redução de carga tributária. A reforma tributária simplesmente facilitará e simplificará as regras tributárias. Portanto, a reforma tributária que se pretende, até mesmo pelo governo Lula, é uma simplificação de regras. Pode até ser que, dependendo do teor dessa articulação política, possa ter até mesmo um aumento de carga tributária. Doutor, a gente ouviu aí a fala do Luca e ontem também o ministro Haddad falando nessa reunião em Davos. Ele falou que o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, se colocou à disposição e muitos economistas brasileiros, universidades e especialistas serão chamados para opinar
sobre essa questão. Até o final de abril, ele espera ter essas questões do arcabouço e também da reforma tributária resolvidas. Por que é tão importante ter essa participação coletiva para analisar essa reforma? A reforma tributária ela tem que ser benéfica para a sociedade como um todo. Por isso que a participação de diferentes entidades, de pessoas representantes de diferentes classes, é importante para que a gente tenha uma reforma tributária eficiente do ponto de vista fiscal. Então, a gente tem que ter um sistema tributário mais simples, mais eficiente e que também não onere as empresas, inclusive os contribuintes dos impostos que são obrigados a prestar contas no mês a mês. Então, é importante nós termos uma reforma tributária que traga uma maior facilidade de geração de negócios, geração de empregos. E, por isso, essa discussão é bastante importante. Serrão, temos um tempinho para uma última pergunta. Então, em cima exatamente desse comentário do senhor doutor Paulo Henrique, o senhor viu que o ministro da Fazenda seguiu esse tipo de tendência que o senhor apontou na conversa que ele está tendo lá em Davos, ou Haddad fez um discurso que ficou muitos tons abaixo do que deveria ser o debate econômico com líderes da globalização? Pois é, espera-se muito mais que esse simples pronunciamento, né, do nosso ministro da Fazenda. É necessário um aprofundamento desse debate e não somente uma mera divulgação da intenção de se debater. O que a gente espera é a atitude do governo federal em promover esse debate e que esse debate tenha consistência para que, de fato, nós tenhamos uma reforma tributária que servirá para simplificar e para fomentar a nossa economia. Dr. Paulo Henrique Gomes de Oliveira, advogado tributarista, a gente agradece a sua entrevista nesta tarde aqui de quarta-feira. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo, uma boa tarde.